Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Estimados radiovintes, estamos iniciando um novo bloco, uma nova unidade do temário da doutrina social cristã. E estamos tratando sobre o tema da doutrina social e o uso dos bens materiais. Na semana passada nós tratamos sobre o pensamento da igreja a partir do Evangelho, né? Os grandes ensinamentos que Jesus nos trouxe sobre a riqueza e pobreza, a necessidade não só de nos desapegarmos, mas sermos generosos na partilha dos bens. E os padres da igreja captaram muito bem esse ensinamento. E nós vimos algumas passagens nos padres da igreja onde nos falam de que os bens materiais são coisas boas, são dons de Deus, devemos saber usar, mas o mal está no apego e, sobretudo, no acúmulo de bens quando falta o necessário aos nossos irmãos. Então, aquilo que sobra no teu armário ou na tua cozinha, diz o santo São Basílio, isso pertence ao pobre. Tu não deve estar guardando, deixar estragar aquela comida quando tem outra gente passando fome. Então, vejam como é tão concreta essa. E por isso eu queria ainda completar dos ensinamentos dos padres da igreja, quando eles falam assim que a riqueza não deve ficar parada, acumulada. Ela deve ser usada, né? Como uma fonte fornece água, diz São Basílio Magno, sempre mais pura, quanto mais as pessoas se servem dela. Então, água corrente é boa. Quando a água fica parada, ela apodrece e não serve mais para o uso. Assim também acontece com a riqueza que jaz inútil, diz São Basílio. A água corrente é boa, a água parada estraga. Assim são as riquezas, diz São Basílio. A riqueza que jaz inútil. Se ela, porém, for movimentada, então torna-se frutuosa, útil para a comunidade. São Basílio Magno, 379. Vejam, isso já há 1.700 anos atrás. O santo dizia isso. Como seria importante que aqueles que acumulam riqueza e que ficam só deitados em cima disso, né, vivendo do rentismo, né? Tem gente que vive puramente de rendas ou de especulação, né, do dinheiro na bolsa, né? Isso é uma coisa muito... Ele está desfrutando do trabalho dos outros, né? A água é boa quando corre, a riqueza é coisa boa, mas quando ela flui, quando ela é posta a trabalhar, quando ela produz e quando ela é também justa, como distribuída de forma justa. E ainda, eu acrescento esse pensamento sobre os padres da igreja, seremos julgados pelas nossas omissões. Né? Tem gente que diz, mas eu não estou fazendo nenhum mal. Mas não é só não fazer mal, é você ficar parado, não cumprir aquilo que é a sua missão nessa terra, que é colocar os seus bens a serviço. Né? Isso é o grande desafio para o cristão. E aí diz São Gregório de Nazianzeno, no ano de 390, na sua homilia 24, sobre amor aos pobres, diz São Gregório: vocês acham que a humanidade, isto é, a caridade, para com o próximo, não é necessidade, mas um ato opcional? Que não é uma lei, mas apenas um conselho? Eu mesmo desejaria que assim fosse, e assim eu passaria a pensar, mas temo o lado esquerdo, os cabritos e as imprecações do juiz, né, que vai nos condenar pelas nossas omissões, se não termos feito bem. Eu tive fome e não me desse de comer. Por isso mesmo, diz o santo, não foi porque roubaram, cometeram sacrilégio ou adulteraram, nem porque cometeram qualquer outro ato proibido que esses pecadores foram condenados, foi porque não cuidaram de Cristo na pessoa dos pobres. Santo Gregório de Nazianzeno. Então, o julgamento final será sobre a nossa ação e também as nossas omissões. Quem se omitiu de fazer o bem. Isso é tão grave como aquele que se apropriou indevidamente.
Então, vamos então passar para nesse segundo bloco sobre a questão da riqueza e da pobreza, sobre aquilo que nos ensina a doutrina social cristã, o ensino social da igreja, sobre a riqueza e a pobreza, né? Sobre a propriedade, também falando da propriedade privada e da propriedade social. E vamos iniciar. E essa missão, esse trabalho, a vivência e o uso da propriedade e fazer gerar bens nessa terra, isso é função do leigo cristão. E por isso vamos invocar, na oração do Ano Nacional do Laicato, vamos invocar a Trindade Santa, para que possamos ser iluminados, não só a entender bem essa doutrina, mas sermos cada vez mais cristãos ativos, cumprindo aquilo que é a nossa missão aqui na Terra em relação aos bens materiais que Deus nos proporciona. Oração para o Ano Nacional do Laicato. Ó Trindade Santa, amor eterno e pleno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena, nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós vos louvamos pela presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós vos pedimos que todos os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política, na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura, nos meios de comunicação, na cidade e no campo, em todo o planeta, nossa casa comum. Nós vos rogamos, ó Trindade Santa, que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão e atuem de forma organizada na igreja e na sociedade à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isso vos suplicamos, ó Deus unitrino, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelos para todos os cristãos. Amém. Vamos então falar um pouco sobre este ensino social da igreja em relação à propriedade de bens, sobre os bens materiais e ao uso correto dos bens. Então, a primeira grande lição que nós encontramos nas encíclicas sociais, nós sabemos que a igreja até hoje já publicou publicou 11 encíclicas sociais. A última delas do Papa Francisco sobre o ambiente, sobre o cuidado da casa comum, da nossa casa, e cuidado da nossa casa comum, né, sobre o meio ambiente. Então, essas 11 encíclicas têm diversas passagens que nos ensinam, que explicitam essa doutrina da igreja, tirada dos evangelhos e da prática dos cristãos, em relação ao uso dos bens, né? Então, a primeira a grande afirmação que nós encontramos nestes ensinamentos é que há um direito universal ao uso dos bens. Os bens foram feitos para todos, e não só para os ricos, né? Dizia um padre da igreja. A terra não foi feita só para os ricos, foi feita para todos. Porque alguns ricos pensam, não, eu sou o dono aqui e tal, ninguém mete a mão. Espera aí, vamos olhar, se você tem o suficiente para viver, o que te sobra deve servir também aos outros. Você pode até ser, como a igreja sempre afirmou, você continua proprietário, mas você é um gestor desse bem. Você não é uma propriedade exclusiva. A propriedade exclusiva não existe, né, na doutrina da igreja. Você tem que pôr esses bens a serviço. Então, o direito universal ao uso dos bens é um direito prioritário, primário, né? A igualdade básica passa básica quanto à sustentação da própria vida, né? Isso é fundamental. O compêndio da doutrina social da igreja fala dessa referência básica sobre a questão de propriedade. Qual é a referência básica? A referência básica é o princípio da destinação universal dos bens. A doutrina sobre a propriedade e sua função social aparecem como uma decorrência desse princípio, né, da destinação universal dos bens. Os bens estão aí para servir a todos e não só a alguns.
Por essa razão, iniciamos essa nossa fala aqui com análise do significado desse princípio, né, para a doutrina sobre a propriedade, né? O ensinamento da igreja sobre a propriedade e a sua função social tem fortes raízes bíblicas e também patrísticas, como nós já vimos, e está explicitada em várias encíclicas, começar pela Rerum Novarum. Então, quais são, então, esses princípios? Primeiro, então, esse princípio da destinação universal dos bens. Como poderíamos, assim, resumir essa doutrina da destinação universal dos bens? Então, o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, deu uma definição, um conceito, assim, bem claro, né, desse princípio. Então, a Gaudium et Spes, número 69, diz o seguinte: Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para o uso de todos os homens e de todos os povos, de tal modo que os bens criados devem bastar a todos, com equidade, segundo a regra da justiça inseparável da caridade. Então, daí decorre, né, essa destinação universal dos bens da terra está na base do direito universal ao uso dos bens. Há um direito universal ao uso dos bens. E aí, o que se exige também, o que a doutrina social propõe, é que se busque uma maior igualdade, uma distribuição mais justa dos bens. Não ter alguns super ricos e muitos pobres. E nós sabemos hoje, pelos estudos mais recentes dos economistas, sobretudo Thomas Piketty, por exemplo, a Economia da Desigualdade é um livro que está estourando nas livrarias. É um grande autor, professor da Sorbonne de Paris. Ele provou que nos últimos 200 anos a riqueza acumulada na mão de poucos aumentou. Quer dizer, uma concentração crescente da riqueza, de patrimônios na mão de alguns. Mas isso vamos falar ainda um pouco depois. Então, o que nos propõe a doutrina social da igreja? Uma maior igualdade, uma igualdade básica de todos em relação às necessidades da vida. Deus deu a terra ao gênero humano para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. Isso já dizia Pio XII na sua rádio mensagem de Natal de 1941, durante a Segunda Guerra, prevendo o fim da guerra, como deveria ser a sociedade para ser mais justa e não haver outras guerras desta forma, né? Que eram guerras, no fundo, sobre mercados e interesses econômicos, né? Para haver mais justiça social. Pio XII afirmava o direito de toda pessoa ao atendimento de suas necessidades básicas. Isso seria, se as necessidades básicas das pessoas são atendidas, seria a base para a paz no mundo. Dizia Pio XII, cito, a pessoa não pode prescindir dos bens materiais que respondem às suas necessidades primárias e constituem as necessidades basilares de sua existência. Trata-se, portanto, de um direito natural, originário e prioritário. Esta definição desse direito natural nos foi dada por Paulo VI, né? O Papa Paulo VI, na encíclica Popularum Progresso, no ano 1967, diz o Papa nessa encíclica: todos os outros direitos, seja quais forem, incluindo o direito da propriedade e livre comércio, são subordinados ao direito natural aos bens. Não devem, portanto, impedir, ao contrário, facilitar sua realização. É um dever social grave e urgente reconduzi-los à sua finalidade primária. Então, o que o Papa diz aqui? Propriedade privada é bom, é boa, é justa, mas ela não deve impedir que todos tenham o mínimo necessário para uma vida digna. Esse que é o ponto. Porque alguns se apropriaram de tantos bens que deixam os outros. E os bens materiais são limitados, isso todos sabemos. Os recursos naturais são limitados. Então, esse princípio também implica na afirmação de que a economia é feita para o homem e não o homem para a economia. Temos que organizar essa sociedade, nossa economia, para servir a todos, né? E não deixar que a economia imponha as suas regras sem nenhum controle, né? Esse livre mercado, quando ele é feito sem as regulamentações necessárias,
Nós não falamos de intervenção na economia, nós falamos de regulamentação, né? Que ninguém cometa injustiças, porque a tendência ao monopólio é muito grande, né? Os poucos querem se embarcar sempre mais. Isso tem que ser coibido por leis justas, né? Devemos educar para um humanismo do trabalho, onde o homem e não o lucro esteja no centro, disse o Papa Francisco. Onde a economia sirva ao homem e não se aproveite do homem, afirmou o Papa, então, no dia 16 de janeiro de 2016. É bem recente isso, numa audiência aos membros do Movimento Cristão de Trabalhadores da Itália. Ele falou isso. Devemos educar para um humanismo do trabalho. No centro tem que estar o trabalho, não o lucro de uns poucos. A aplicação concreta desse princípio da destinação universal dos bens, segundo os diferentes contextos sociais e culturais, implica em uma definição clara, precisa, sobre os modos, os limites e também sobre como fazer essa destinação universal. Não significa que tudo esteja à disposição de cada um. É disposição universal, eu vou me apropriar. Não, peraí, não é assim. Então é preciso regular esse direito, né, na ordem jurídica. Nós temos que criar leis que regulamente o acesso aos bens, garantindo a todos o necessário para uma vida digna e também dando um espaço para a iniciativa, né? Porque uns trabalham mais, outros menos, tudo bem. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, mas não ter os assambancadores, né, que ficam com a parte de leão e exploram os outros. Isso tem que ser coibido por leis justas, né? O progresso de uns não seja um obstáculo ao desenvolvimento dos outros, nem um pretexto para a sua sujeição. Isto diz uma instrução da Santa Sé, Libertatis Consciência, de 1986, onde nós temos que ver numa sociedade onde o progresso de uns não seja um obstáculo ao desenvolvimento dos outros. Todos têm que ter espaço e ter chance para se desenvolver. E os que têm menos têm que ter um apoio, né? Isso nós vamos ver depois também, as leis compensatórias, né, para os mais necessitados, os pobres, os que têm deficiências e tal. Essas precisam ter também o seu espaço. A ordem jurídica deve respeitar um outro princípio que Santo Tomás de Aquino também coloca, né, que é a situação de extrema necessidade, onde diz Santo Agostinho, todas as coisas são comuns. Quando há uma calamidade e o pessoal está passando fome, como agora, por exemplo, na Venezuela, o pessoal tem direito a ter acesso a um mínimo necessário para viver. E isso hoje está sendo desrespeitado, né, em muitos lugares no mundo, né, sobretudo onde há calamidades, né. Graças a Deus existem hoje agências, né, como por exemplo na Síria, né, existe um atendimento para aqueles milhares de refugiados que estão chegando todo dia, né. Lá no sul da Síria agora foi a última batalha e fugiram milhares de pessoas para cidades vizinhas, para países vizinhos, né. E aí fazer o quê, né? Aí a ONU tem o fundo de alimentar, né, o Fundo Mundial de Alimentos, né? Fundo Mundial de Alimentos. Eles então estão fornecendo lá toneladas e toneladas de alimentos para distribuir àquela gente faminta, né? E todos os países deveriam contribuir para esse fundo. Agora os Estados Unidos estão caindo fora. Diz, não, isso não é comigo, não é tal. Trump coloca a América em primeiro lugar, os outros que se danem. Eu quero cuidar do meu, né? Então é uma coisa triste quando falta essa solidariedade. E eu agora estou voltando da Europa, estive na Alemanha, e lá existe um projeto, né? Eles estão procurando que 0,5% do orçamento nacional do país, da Alemanha, é destinado ao desenvolvimento, a ajudar países em necessidade. Isso é um bom dinheiro, imagine, 0,5% de um orçamento do tamanho que tem a Alemanha. Então, é uma forma de partilhar os bens, de cumprir esta participação, né, no atendimento às pessoas, sobretudo as que vivem em situação de extrema necessidade, né? Então, dentro desse princípio, né, de todos terem acesso ao mínimo, existe uma proposta interessante, né, de parte de economistas que falam de uma renda mínima para pessoas comprovadamente pobres, que não têm outra fonte de renda,
O que não é um favor, mas é um direito, a renda mínima. Até no Brasil houve propostas de legislação nesse sentido. E temos programas, né, que são, em princípio, são programas bons, como é o Bolsa Família. Apesar de ter havido também desvios aí, pessoas que não necessitavam estavam recebendo essa bolsa, estão recebendo, mas tem que haver um controle sobre isso. Mas as pessoas, as famílias realmente carentes, necessitadas, por exemplo, uma mãe que está sozinha, né, que tem 7 filhos e não dá conta, né, e tem que educar esses filhos, como é que fica? Então, ela tem direito, sim, a ter um mínimo necessário para uma vida digna, né, uma renda mínima. Né? Na Suíça, hoje, existe uma lei. Todos os cidadãos têm direito a uma renda mínima. Imagine, num país desse, claro, é um país rico, né? Eles podem se dar a esse luxo, porque eles também têm gente pobre que vem de fora, né? São os migrantes. E todos têm garantido o mínimo para viver com dignidade. Tá? Então, o princípio da destinação universal dos bens é um convite para cultivar uma visão de economia inspirada em valores éticos e morais, que permitam nunca perder de vista nem a origem, nem a finalidade dos bens materiais, de modo a realizar no mundo um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. Esse princípio também corresponde ao apelo do Evangelho de vencer a tentação da avidez da posse. Né? Isso aparece nos livros da sabedoria, em outros livros da Bíblia, a avidez da posse, quer sempre mais, olho grande. Não. Nós temos que vencer essa tentação e sempre ter em mente de que todos precisam ter acesso, pelo menos a um mínimo de bens para uma vida digna. A segunda consideração que eu quero fazer sobre a destinação universal dos bens é a questão da propriedade privada. Né? Como vamos fazer essa distribuição? Se todos têm direito a ter ao menos um mínimo, né? Então, o caminho normal, a forma fundamental de a pessoa ter os bens de que necessita é mediante o trabalho. Então, o trabalho, na doutrina social da Igreja, é a forma comum, devia ser a forma básica para as pessoas terem a sua vida garantida, os seus bens garantidos, ter uma renda estável e justa. Usando a sua inteligência, a pessoa consegue dominar a terra e torná-la digna, uma digna morada para ele. Então diz uma encíclica, há centésimos anos, do Papa João Paulo II, diz o seguinte: deste modo, pelo trabalho, o homem se apropria de uma parte da terra, adquirida precisamente com o seu trabalho. Está aqui a origem da propriedade individual. Né? A pessoa trabalhando tem direito sobre aquilo que ela gerou como riqueza. A propriedade privada, associada a outras formas de domínio privado dos bens, confere a cada pessoa uma extensão absolutamente necessária à autonomia pessoal e familiar, e deve ser considerada como um prolongamento da liberdade humana. Gaudium et Spes fala isso, em 1965, durante o concílio foi escrito esse documento, e aí fala que a propriedade privada é uma extensão necessária da autonomia pessoal e familiar. Imagine se tudo fosse como no socialismo, tudo na mão do Estado. É uma desgraça, né? Porque a pessoa não tem um mínimo, fica totalmente dependente do governante de plantão, né? Que vai distribuir mais para os seus amigos e menos para os outros. Isso na Venezuela hoje está acontecendo, infelizmente, de uma maneira descancarada e terrível, né? A situação lá existente, eu tenho colegas jesuítas que de lá me escrevem e dizem: olha, estamos aqui, a nossa principal preocupação cada dia é ter o que comer, ter alguma coisa na mesa, porque aqui o pessoal passa fome hoje. Isso, um regime do Maduro, né, considerado um regime chavista do socialismo do século XXI, que é uma coisa até hoje não definida e que realmente tornou-se uma tremenda de uma ditadura, uma concentração na mão de poucos, são 80% que passam fome, tem uns 20% que estão cercando o Maduro, que são as suas tropas auxiliares, que mantêm o poder à força. Então é uma coisa triste, né? E ele se fez reeleger por mais 6 anos, o povo lá está angustiado, está apavorado com essa situação. Estão fugindo em grandes números, né? Lá no norte do Brasil, em Roraima, nós sabemos, segundo a Polícia Federal, são 55 mil venezuelanos que só naquela fronteira lá, né, fugiram e estão lá tentando sobreviver de qualquer maneira nas ruas lá de Boa Vista, né?
Então, a propriedade privada é algo justo. Quando bem é adquirida e bem é a forma justa de distribuir esses bens todos, que todos têm direito, né? Então, vamos regulamentar isso através de formas adequadas da propriedade privada justamente adquirida. O direito de propriedade, então, não deve tolher o direito à propriedade. Isso é uma outra coisa importante, né? O direito de propriedade, se alguns se apropriaram de tanta coisa que outros não podem realizar num mínimo nível, né? O direito à propriedade, né? Então, o direito de propriedade, ter bens em excesso, isso não deveria acontecer, para que outros possam ter também acesso ao mínimo àquilo que é justo, né? Isto é, o direito de alguns ricos não deve ser obstáculo a que muitos outros, os pobres, os trabalhadores, tenham acesso à propriedade, né? São palavras, então, de Paulo VI, que escreve o seguinte, na Popular no Progresso, 1967. Não é lícito aumentar a riqueza dos ricos e o poder dos fortes, confirmando a miséria dos pobres e tornando maior a escravidão dos oprimidos, diz o Papa na Popular no Progresso. Essa compreensão da propriedade difere tanto da visão do coletivismo como do capitalismo. Vejam, a doutrina social da Igreja, ela critica o coletivismo, o marxismo, põe tudo na mão do Estado, que se torna todo poderoso e acaba excluindo alguns e não incentiva a produção. Isso é o grande mal. Também na Venezuela tem grandes propriedades, terras imensas lá, sem produção. Por quê? Ninguém mais se anima, né? Porque o Estado está botando mão em cima de tudo, né? Então, para que eu vou me esforçar? Então está cheio de programas sociais, mas agora não tem mais nem o que distribuir nesses programas sociais, porque a produção praticamente se paralisou, né? Isso por culpa de um governo ditatorial, impositivo, intervencionista na economia. A economia não funciona dessa forma, com decretos, né? Intervindo, né? nas empresas, simplesmente pelo fato de que eles não são amigos do presidente da República e do seu socialismo do século XXI. Também a Igreja critica o capitalismo liberal, na sua forma como nós o conhecemos hoje. Essa economia, diz o Papa, mata. Essa economia que temos hoje, muito concentradora de riquezas e exploradora, ela não é boa. Tem que passar por uma profunda transformação. Escreve o Papa João Paulo II, vejam, não é nem o nosso Papa, que é muito forte nisso também. João Paulo II já escrevia: a tradição cristã nunca defendeu o direito o direito de propriedade privada como algo absoluto, né? Nunca defendeu tal direito, direito de propriedade privada, como algo absoluto e intocável. Pelo contrário, sempre o entendeu no contexto mais amplo do direito comum de todos a utilizar os bens da criação inteira. Isso escreve o Papa João Paulo II, o Santo João Paulo II, na encíclica Laborem Exercens de 1981. E o Papa resume assim a doutrina da Igreja sobre a destinação universal dos bens na visão, né, da doutrina cristã. O direito à propriedade privada está subordinada ao direito ao uso comum dos bens, subordinada, por sua vez, à destinação universal dos bens. Então, o direito maior é o direito ao uso comum, que todos tenham o necessário. E a destinação universal dos bens. Os bens devem fluir e devem chegar a todos. E a propriedade privada é uma das formas, né? É uma das formas que a sociedade criou como propriedade, de forma justa. A propriedade privada é uma maneira prática de você distribuir esses bens, mas que ela seja regulamentada, que ela não passe a ser uma maneira de você explorar outros e muito menos de você privar pessoas que necessitam até das coisas mínimas de que precisam para uma vida digna, né? Então, a origem primeira da propriedade, portanto, deve ser o trabalho, não a especulação e muito menos esse dinheiro apropriado injustamente através de falcatruas. O trabalho acumulado em forma de capital tem a função básica de servir ao trabalho. O capital é bom, é necessário, mas deve servir às pessoas, servir ao trabalho, criar riqueza.
Daí decorre o princípio da prioridade do trabalho sobre o capital, né? Isso é uma das grandes lições de João Paulo II em relação ao trabalho e ao capital. Qual deles vem primeiro? Qual é o mais importante? O Papa diz, é o trabalho. O trabalho, se você põe um monte de coisa aí, você tem máquinas, você tem tudo aí para funcionar, você não tem um trabalhador, não tem um cara competente, fica tudo parado. A riqueza só se gera através do trabalho humano. Tanto na criação desses objetos, né, técnicos, como também na ativação da economia da produção. Você sempre precisa do trabalho humano, seja intelectual, seja físico, o trabalho humano é o fundamental. Então, segundo o Papa, o trabalho humano é prioritário porque é a única causa eficiente primária. O capital é uma causa instrumental. É o instrumento que eu tenho para trabalhar, para produzir. É o capital, é necessário, mas sozinho ele não faz nada e o capital deve ser a serviço das pessoas que lá trabalham. Seja daquele que é o empreendedor, que tem direito a uma parcela, assim como os trabalhadores e todas as pessoas que no fim também se beneficiam, por exemplo, através dos impostos que a empresa paga. A propriedade privada estimula ao trabalho e à responsabilidade. Isso é muito importante, né? Porque isso, por exemplo, falta no socialismo. Não estimula o trabalho nem a responsabilidade. Se joga aí, o governo vai dar. Então faça o mínimo, né? Esse minimalismo foi a desgraça dos 7 países do leste europeu, né? O socialismo real, que acabou depois caindo aos pedaços porque não conseguia satisfazer as necessidades básicas da população. É importante que seja acessível a todos esta propriedade privada. Assim, a propriedade privada se constitui em um instrumento para o cumprimento do princípio da destinação universal dos bens. A propriedade privada é um meio, não é um fim. É um meio para você distribuir. E há também a propriedade pública, né? E eu termino com isso dizendo que, além da propriedade privada, nós temos também a propriedade pública. Uma parte dos bens é colocada nas mãos da comunidade, da sociedade, através dos impostos, em primeiro lugar, e dos bens públicos que nós temos, né? O Estado faz o quê? Administra esses bens que são de todos, né? E que são construídos através da contribuição de todos, sobretudo através dos impostos e de outras formas de apropriação pública, né? Como são as desapropriações, né? É uma forma importante de propriedade pela qual se realiza a destinação universal dos bens. Uma obrigação que incumbe aos responsáveis pelos bens públicos é uma administração competente desses bens, dentro de sua finalidade, e o cuidado para que tais bens sejam bem utilizados e sejam conservados. Então, a propriedade pública. Nós vamos ainda depois falar sobre outras dimensões, como são as outras formas de propriedade comunal, propriedade, como por exemplo, indígena, né, tradicional, os quilombolas, e também podemos falar ainda, né, da opção preferencial pelos pobres, a necessidade de termos uma atenção toda especial para aqueles que nada têm ou pouco têm e que por uma ou outra razão foram privados daqueles bens fundamentais para uma vida digna. Então, meus caros ouvintes, ficamos aqui por hoje. Agradeço a atenção e mais uma vez volto a dizer que nós temos um grande tesouro escondido na igreja, que é essa doutrina social cristã, que é o ponto, não é uma terceira via, é uma síntese original a partir do evangelho e da prática das comunidades cristãs para regular essa sociedade de uma forma justa, equitativa e sustentável. Pense nisso, meu irmão, enquanto pedimos a bênção de Deus para todos nós, para a nossa sociedade e para aqueles também que são os administradores desses bens, tanto privados como comunais. Abençoe-nos o Deus Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Luz na frente, paz na guia, Deus que alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender,
proteger. Vem